Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês, né? Como o Saulo comentou aí no nosso grupo, né? E eu compartilho dessa mesma percepção de que os estudos são, talvez só perde para o satsang em termos de conhecimento que vem. E, pelo menos na minha percepção, no meu caso, eu me desenvolvo muito mais nos estudos. Não por se tratar de estudo, de alguém estar explicando algo com outras palavras, mas porque é o desafio que eu me coloco de me colocar vulnerável, né? Então, os estudos, eles me dão essa oportunidade e o próprio, dentro desse mesmo satsang que nós vamos estudar hoje, é uma das coisas que o Saulo fala, dentre as poucas propostas concretas que ele nos dá nesse satsang, é de fazer algo diferente daquilo que a mente está dizendo para fazer, né? Ele dá exemplos de usar a mão esquerda para fazer certas coisas, né? Ou qualquer que seja aquela ação em que eu tenho um certo impulso de ir numa certa direção por um costume e de repente eu me proponho a ir na direção oposta. E isso dá uma bugada no cérebro proposital e é interessante. E eu diria que a gente se expor dentro dessas oportunidades de estudo, seja a exposição, a própria câmera aberta, é uma exposição, a própria presença aqui, a própria, ainda mais, aí eu falo por mim, né, eu participo dos estudos e me esforço para participar proativamente, porque isso me engrandece, isso me faz me expor, me faz eu colocar minha forma de pensar, né? E me colocar nessa vulnerabilidade de não ser perfeito, de não estar no controle, que é muito difícil para mim. Então, por isso que isso costuma me agregar muito valor. Então, o convite é o mesmo, e o meu esforço na mediação, na condução de um estudo é nessa mesma direção, é de, dentro do possível, que todo mundo possa participar, porque o objetivo maior aqui não é mais um monólogo, a gente deixa eles para os professores Saulo, Enéas, e aqui, se a gente puder interagir um pouco mais, eu farei meu esforço de convidá-los e se vocês puderem participar, eu acho que será bom para vocês, né? Para todos nós ter essa troca. Então, esse satsang, ele foi parte de uma série de satsangs chamada Despertando Virtudes. E interessante que o nome dele é A Presença da Consciência, mas tudo que se fala nele é sobre a consciência da presença. E isso já foi a primeira bugada na minha cabeça. Por que será que foi dado esse nome? Porque, na minha concepção, a presença da consciência já existe por si só. A consciência está ali, está presente o tempo todo, eu que posso não ter consciência dela. Então, a minha primeira reflexão dentro desse estudo é que, inclusive pelas falas repetidas do Saulo ao longo do satsang, ele está sempre falando da consciência da presença, ou mesmo da consciência, que é o meu exercício, né? Como é que eu posso fazer ou deixar de fazer para que ao longo do meu processo, do meu dia a dia, eu perceba e tenha consciência de que ali existe uma presença. E como fazer isso, né? Essa provocação vem a todo tempo, porque não existe uma fórmula para como se fazer isso. É bem a provocação ao longo de todo o satsang, é muito mais no sentido do que não fazer. Então, nós temos muitas instruções no sentido de isso não é, isso não é, isso também não é, isso também não é. E praticamente nenhuma instrução no sentido de faça isso, faça aquilo, porque não há algo a se fazer, né? E
E aí eu posso dizer por mim que esse é um dos exercícios assim, mais difíceis para mim, porque eu sou muito ativo, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito ocupado, eu me ocupo, né? Eu faço a mente estar sempre ativa e quando algo deixa espaço, eu vou e coloco uma coisa no lugar. Então eu estou sempre me forçando a ter uma atividade, uma ação ali acontecendo. E o exercício de não fazer algo, de não pensar, de não agir, para mim é muito difícil. Então, Madava, para você, como é isso? Eu aprendo com você nesse aspecto aí. Você dá vários exemplos para a gente de como é estar na presença, ter essa consciência da presença, né? Como o Saulo menciona, lavando a louça, né? Fazendo o mais básico do dia a dia. Poucas vezes eu realmente consigo me perceber nessa situação. Mas você já deu vários exemplos para a gente. Se quiser contar um casinho ou outro aí, acho que pode agregar. Tá na presença é um desafio muito grande no momento que eu estou passando, né? Somente depois que eu vim desse último retiro. Não é fácil, não. A gente, de repente, como a gente. Já cortei muito, eu adoro cozinhar, né? Quem me conhece sabe disso, eu adoro uma cozinha, tanto que eu estou na cozinha. E eu vivia cortando os dedos cortados, machucados. Hoje até que não. Mas depois eu não conseguia entender, pô, eu cortei o dedo. Mas era justamente isso, porque eu nunca não estava na presença, né? Ali, naquele momento ali, presente. A cabeça sempre estava fazendo, mas a presença, a mente, né? Você não estava ali, só estava apenas o seu corpo naquele, no, seguindo o fluxo daquilo ali, mas presente não estava. Por isso que o corpo, eu cortava meu dedo, era justamente para me chamar a atenção. E a gente não percebe isso. A gente não percebe isso. Acha que foi, não cortou. E hoje eu tenho assim um pouco dessa percepção. Quando algo não sai do fora, epa, peraí, a culpa de eu cortar meu dedo é minha mesmo, é porque eu não estou presente. Se eu tivesse atenta, presente, eu não tinha cortado, não tinha feito isso, não tinha acontecido isso, né? E isso é um desafio no dia a dia mesmo, sabe? Hoje eu já tenho essa percepção, por exemplo, quando eu estou em qualquer lugar no meu trabalho ou com os meus netos mesmo, brincando, eu tenho a percepção daquele momento ali. É único, é um momento único. E uma coisa que eu aprendo muito com o meu neto, ele tem 7 anos, tá aqui até do meu lado aqui. Ele é muito intenso. Sempre que ele toma um sorvete, alguma coisa que ele adora comer, né? E ele diz assim: esse é o melhor sorvete que eu tomei na minha vida. Quer dizer, naquele momento, naquela presença ali que ele está ali, é o melhor. Porque ele pode ter tomado outro sorvete maravilhoso, mas ali, naquele momento, aquele ali é o melhor. Então, eu aprendo muito isso com ele, aprendo demais, ele me ensina muito, porque ele está na presença, ele está vivendo o momento ali. Ele não está, lá atrás eu comi o outro sorvete, foi maravilhoso. Não, é aquele ali que é. E aquele ali está sendo maravilhoso, é o melhor. Então, isso aí já é um início, né, de um aprendizado, né? E a gente está atenta a essas, essas reflexões, essas coisas que a própria vida, do nosso dia a dia mesmo, cotidiano, nos dá. É isso que eu acho que é estar na presença, sabe? Essa observação dos momentos que a própria vida nos mostra. Nos mostra. E outra vez a criança voltando aí na história, né? Então, mais um convite para aprender com as crianças, né? Então, eu não consegui entender isso há um tempo atrás e essa sua fala reforça bem, não só com as crianças, mas como
com os animais, com a natureza, né? Então, no próprio Satsang tem uma história que o Saulo conta dele, né? Quem quiser ver a história toda, assiste lá. Então ele conta dele subir na serra num exercício bem parecido com os meus, né? De forçar a barra em certas situações e querer encontrar uma verdade e buscar essa verdade pela mente, pelo corpo, né? E na verdade ele só, em algum momento ele percebeu que a única coisa que não era verdade ali era ele, né? Naquele exercício de subir a montanha, forçando aquela situação que a árvore estava sendo verdade, que os pássaros estavam sendo verdade, né, que toda a natureza ao redor estava cumprindo ali o seu perfeito papel, e ele queria ser alguma coisa, né? Queria tentar descobrir algo que ele já que todos nós já somos, né? E ficamos nesse exercício de tentar descobrir. E aqui, esse satsang é justamente, né, dentro do despertar de virtudes, sendo que no caso específico desse, estamos falando dessa virtude de ter consciência da presença, né? Então, despertar a consciência da presença. Isso é tudo que estamos estudando aqui, e isso também dá uma bugada no meu cérebro, porque se basta ser, que nós estamos aqui conversando? Entende? Que é isso? Para que isso? Para que estudar? Para que pensar? Né? Para que tudo isso? Então, isso me provoca, o estudo é o momento que eu me permito me provocar nesse sentido. Que eu me permito ter esse exercício mais racional, mais mental, para depois eu tentar exercitar um pouco mais. Porque também uma das citações do Saulo no Satsang é sobre todas as distrações do mundo, todas as coisas que nós entendemos importantes, né? E ele até falou em, assim, condições para ser, né? No meio dessa fala, ele trouxe essa parte aí também, que, na minha interpretação, é algo do tipo, eu tenho que saber das notícias para eu estar nesse mundo. Porque se eu não souber o que está acontecendo aqui e ali, né, tem algo errado. Então faz parte eu saber das notícias, faz parte eu saber da vida dos meus familiares, eu estar numa rede social. Faz parte eu participar do grupo de estudo A, B, C, D, E, F, G. Faz parte eu ler todos os livros que estão aqui na minha pilha, porque eu me comprometi algum dia que eu tinha que ler tudo. Faz parte eu fazer todos os cursos que eu falei que eu ia fazer, né? Faz parte eu me casar, faz parte, entende? Então, tudo isso aí vira um conjunto infinito de distrações que fazem acabar a encarnação e eu não fazer nada, né? Eu terminar esse período aí que eu, cada um com sua crença, né? Mas na minha eu tô aqui para aprender alguma coisa, me desenvolver, no mínimo sair melhor do que eu entrei. Então, algo que é muito claro para mim e que eu já consigo, de certa forma, aplicar na minha vida é de efetivamente eliminar coisas da vida. Eliminar com a foice mesmo, eliminar sem me preocupar o que o outro está pensando, né? Ou me preocupando e eliminando a si mesmo. E isso é doloroso em vários casos, né? Principalmente quando envolve aceitação, né? Familiar, de pessoas, relacionamentos como um todo, talvez seja o que mais dói. É o conforto, então, escolhas profissionais, que às vezes eu poderia estar numa situação tal e eu escolho tomar decisões que não me colocam naquela posição, que me daria muito mais conforto. Então, eu tenho muitos exemplos aqui, e ainda é um exercício constante, porque eu continuo me ocupando e eu continuo achando que eu estou distraído, né? Só que a distração vai mudando de assunto. E até aquilo que eu acho que é salvar o mundo, que é fazer o bem, começa a também ser desculpa da mente, desculpa minha, né, para eu ocupar o meu tempo e esquecer.
de quem eu sou, né? Esquecer, porque eu não estou deixando espaço para poder enxergar isso que eu sou, né? Que eu não consigo descobrir, né? De descobrir mesmo, de tirar a coberta, tirar essas camadas todas e, e como o próprio nome, né? Que é despertar, né? Então, despertar essas virtudes que são dons que já existem, mas que eu não tenho que descobrir, eu não tenho que encontrá-los em algum lugar, eu não tenho que fazer algo para atingir isso. Eu tenho só que deixar que eles se manifestem, né? Então, vou cutucar a Jai aí, que ela adora falar também. Conta Fala aí aí. coisas, conta aí alguma situação, algumas coisas nos últimos anos, vamos dizer, que você está conseguindo se desfazer e quanto isso tem sido difícil ou não, para ver se você se encontra, né? É, assim, ei, gente, boa noite. Lê, assim, a gente tá nessa caminhada aí já tem um tempo, né? Desde 2019, e é muito interessante tudo isso, porque essa série foi maravilhosa, eu já assisti ela algumas vezes. É, e essa coisa da consciência, né? E a Madava trouxe você também de estar presente, né? Então a gente está atento a. E aí não só atento a essas acontecências, né, do nosso cotidiano, mas também o que vem muito para mim e que às vezes eu falo assim, ai, eu queria apertar um botãozinho assim de stop, que é aquela coisa da autoinquirição, sabe? Então, a todo momento, dentro do meu cotidiano, é onde ocorrem as experiências, né, das relações, de experienciar, situações, emoções, sentimentos e por aí vai. Eu perceber como que o meu corpo está reagindo, como que eu estou reagindo, como que está vindo aquela emoção, e aí parar para entrar, tipo, aonde que startou isso, sabe? Então, fazendo esse movimento dessa autoinquirição para me levar a esse ponto inicial. E assim eu entrar nisso que você trouxe do descobrir, né? Que na verdade é a gente olhar para dentro e perceber aonde está aquilo que precisa de um olhar a mais, né? Então, e aí seja o que for, né? Seja algumas coisas que são comuns nessa consciência humana e que a gente vai ter mesmo. Então, e outra, né? Eu acho que essa coisa da presença da consciência também, e até eu vi um pedacinho do Coisa do Saulo, ele trouxe muito essa parte da gente colocar essa consciência ainda dentro de um padrão que a gente acredita que é, né? Então, enfim, eu já questionei muito ao Saulo sobre isso, mas e aí essas emoções? Não vai cessar nunca? Né? E assim, então a gente pensa assim que simplesmente não vai acontecer mais nada. Eu vou ficar aqui, tipo, vai passar um tsunami, eu vou estar tranquila, suave, eu não vou sentir nada, nem um medinho. Não, você vai sentir, né? Mas assim, o quanto você tem o entendimento daquilo que está acontecendo e como que você reage àquilo e deixa de reagir, na verdade, para ter uma posição consciente, né? Então, acho que esse é o desafio, na verdade, grande assim do cotidiano e principalmente das nossas relações, né? Que é onde o buraco é sempre mais embaixo. Então, que mexe, né, com os nossos apegos, nosso emocional e tudo mais. Então, e aí tirar essa, igual, né, você trouxe o exemplo ali que ele trouxe dessa história lá da árvore que ele subiu, né? Então, ali ele viu que tipo, tudo estava simplesmente sendo. A árvore só era árvore, ela não estava querendo ser mais nada, o pássaro era só o pássaro, o galinho é só o galinho e ele, né? O quanto. E aí ele, eu falo de mim, né? O quanto eu ainda quero ser algo e projeto uma idealização dessa consciência. Então, acho que é muito por aí da gente experienciar as coisas da forma que são, da forma que é e, e seguir, e se descobrir, né? A todo momento, na verdade. A gente vai tirando, cada hora tira um pedacinho. Eu falei, pô, cara, não acaba nunca. Mas enfim, é isso, né? Acho que não vai acabar nunca mesmo. Toda hora a gente tira uma casquinha e a gente conhece essa casquinha ali dentro e passa a perceber tudo, né?
É bem interessante. Acho que é isso, assim. Não sei se eu falei Lé com crema, mas foi o que saiu. É só avisar todo mundo que eu sou super monotarefa, né? Eu já estou me dividindo aqui com algumas anotações e os vídeos e tá pipocando tanto de mensagem aqui. Vocês não esperem que eu tenha uma terceira tarefa em paralelo aqui. Pois é, teve uma fala também que me pegou, né? Que ele comenta que passou da hora de pedir bênção e começar a abençoar. E assim, no contexto colocado, eu acho que da maioria das pessoas está mais relacionado a isso de usar essa questão como uma bengala, né? Vamos dizer, o estudar, o ter um guru, né? Tudo isso como formas de buscar alguém que vai resolver a minha vida, resolver meus problemas, né? Buscar o psicólogo, buscar o terapeuta, nada contra nada disso, como o Saulo sempre diz, né? Mas onde é que está a automaestria aí, né? Onde que está a minha autorresponsabilidade de que sou eu que vou, só cabe a mim, né? E ele tem até uma fala que ele comenta até, nem Jesus abre a sua porta, né? E aí reforçando que sou eu comigo mesmo. Eu tenho a chave, eu tenho, né? Eu tenho a oportunidade de me abrir e deixar que as coisas fluam através de mim. E aí, durante o satsang, ele repete bastante esse deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, que volta nesse exercício de que eu não tenho algo a fazer especificamente, eu só preciso parar de querer ser alguma coisa, parar de querer controlar, parar de querer fazer escolhas, né? E muito mais, ouvir mais o coração na hora de tomar as decisões, né? E ele até dá um exemplo de o que é isso de ouvir o coração, né? É quando meio que alguém chega e fala, vamos fazer tal coisa? E eu já respondo, bora lá, vamos ir e vamos, e pronto. Eu não tô, ou digo que não, né? Também. Mas eu senti e eu agi. Eu não estou ali racionalizando se eu devo ir mais para cá ou mais para lá, mais de um jeito ou mais de outro. Então, isso me tocou também no sentido de exercitar um pouco mais essa questão no meu dia a dia, né? Exercitar o não pensar, o não controle, né? Porque aí quando chega a informação, eu já quero racionalizar e tomar uma decisão matemática, porque eu sou matemático, né? Em cima daquilo ali. E, e aí eu tenho, com o passar do tempo, aprendido a ser um pouco menos assim, né? Eu continuo sendo um ser absurdamente racional, mas, né, até as minhas atitudes aqui dentro do contexto espiritual são racionais, né? Até as minhas escolhas do que fazer, de como agir, de como estruturar são racionais. Então, o meu exercício é meio que no sentido quase que oposto, né? É como se eu já quisesse dar a bênção, sem nem ter pedido a bênção antes. É muito mais no sentido da arrogância de querer já ser algo e já, né, ensinar e dar aula e querer dar lição, e coordenar e conduzir que muito da minha carreira, né, me levou nesse caminho e por eu ser assim mesmo, né, não é culpa da carreira, não, eu que escolhi. Então, essa fala me marcou de uma forma que eu acho que é até inversa com o que geralmente é de muita gente que está mais nessa situação de estar sempre pedindo uma ajuda, né? Não que a ajuda seja ruim, mas com mais dificuldades de buscar essa automaestria, né? A Ita quer falar? Agora que eu vi que tem uma mãozinha levantada. Pode nos...
nos auxiliar aí com as suas palavras. Boa noite, Boa com noite. a pequenininha aqui, por isso que eu tô com desligado. Eu até anotei aqui para não esquecer, que me vieram três coisas enquanto vocês estavam falando. A primeira foi da presença na maternidade, né? A Leila colocou que para ela a maternidade trouxe a presença e para mim também. Eu lembro quando a gente morava na Irlanda, que a gente não podia tirar o olho um segundo dessa pequena aqui, porque se a gente tirasse o olho, ela tava pulando a janela. Então, era preciso, assim, eu estar presente para preservar a vida dessa criança, para que não acontecesse nada, estar presente com o que estava acontecendo na casa, prestar atenção no que a criança estava querendo, em como que eu estava. E, para mim, ali, assim, eu lembro que você falou, né, que algumas vezes, algumas coisas que são faladas, assim, ou que eram faladas do Saulo bugam a sua mente. Para mim, no começo, quando eu vi os primeiros satsangs, era assim blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eu não conseguia entender, tipo assim, nem 1%. Aí eu falava, gente, eu ainda tenho muita dificuldade de entender parábolas, né? E às vezes, quando ele vai dar um direcionamento, ele fala, olha, pra mim tem que ser claro e reto, porque senão eu não vou entender. Eu vou ficar dando volta no meu rabo, porque eu não entendo parábola, então seja reto e claro. E hoje, talvez aquilo lá, né? Ouvir tantas vezes a mesma coisa, algumas coisas começaram a fazer mais sentido. E para mim, a maternidade foi um estado de presença, até mesmo um estado presente, não só do que está acontecendo por fora, mas para dentro. Quando a Ana nasceu, foi assim: cara, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender o que eu estou sentindo. Porque como que eu vou ensinar para uma criança que acabou de chegar no mundo como o que que é o sentimento se nem eu sei o que eu estou sentindo? Se nem eu sei se eu tô com raiva, tô com fome, tô com sono, tô feliz, eu não sei. Liga não, liga não. Então, se eu não sei o que eu tô sentindo, como que eu vou poder ser qualquer tipo de espelho ou auxílio para ela? Então, eu entrei nesse movimento de eu preciso entender quem eu sou, o que eu tô sentindo, o que é verdade, o que não é. Então, para mim, foi um processo muito louco, assim, de olhar para minha história e falar assim, eu não sei quem eu sou. E perceber que eu tinha entrado dentro de tantas histórias e colocado tantas facetas para ser aceita, ser amada, ser querida, que eu não sabia quem eu era. E chegou num estado como se eu tivesse, eu não tivesse vida mais, sabe? Então foi um momento muito louco. E vocês falaram de presença, me lembrou, sim, né? A própria história da iluminação do Saulo, né? Que ele fala que ele chegou num estado que, em conversa com Deus, ele fala assim: como que eu vou ser alguma coisa se eu não tenho esposa? Como eu vou ser algo se eu não tenho trabalho? Como eu vou ser algo se eu não tenho dinheiro? E aí ele ouviu apenas seja, né? Porque que o Ale que falou no começo, né, de que a gente começa a colocar, não empecilhos, né, mas barganhar com Deus, né? Ah, para eu ser, você tem que me dar tal coisa. E não existe isso, não tem barganha, né? Se você é, você é. E se não é, não é. E para a criança está muito claro, né? Oi, só um momentinho. A Ana me ensina muito, para a criança está muito claro. E falaram de autoconhecimento. Eu tenho refletido sobre uma coisa nos últimos tempos que por eu ser psicóloga e seguir outros psicólogos, às vezes vem vídeos e textos de pessoas falando sobre autoconhecimento, e eu não sei se é porque tá na moda, mas ultimamente autoconhecimento tem sido vendido como uau, a coisa mais extraordinária de outro mundo, e que deveria ser algo tão natural pra gente, que autoconhecimento nada mais é do que você se entender. Entender os perrengues que você passa, entender as dores que você tem, os traumas que você tem, os problemas que tem na tua vida, como que você está reagindo a uma situação, né? Nossa, por que que eu tô tão irritado hoje? O que que aconteceu? De você entender a si mesmo, entender o momento que você tá, que isso vem num processo de compaixão consigo mesmo. Então, ultimamente eu tenho visto o autoconhecimento sendo vendido como se fosse a cura de todos os problemas, sendo que é algo que deveria ser natural seu, né? O passarinho, quando ele sabe que a perna dele tá morrendo, ele arranca a perna fora. Porque ele sabe que se ele não arrancar a perna fora, ele vai morrer. E aí a gente não se conhece, deixa a perna morrer, o joelho, a perna inteira, e vai subindo e morre a pessoa inteira. Então, assim, é,
E aí a reflexão que me vem é o quanto a gente esteve desconectado de nós mesmos, o quanto a sociedade também lucra com a desconexão de nós por nós mesmos, porque isso é benéfico para eles, né? É benéfico para vários tipos, não li aqui o que o Saulo falou, mas é benéfico para vários tipos de estruturas que você não se conheça, que você não saiba sobre si mesmo. É benéfico para vários tipos de estruturas que a gente tem socialmente, né? Para uma estrutura patriarcal, para uma estrutura farmacêutica, para uma estrutura que adoece. Então, isso deveria ser intrínseco do ser humano, conhecer a si mesmo, entender o que passa dentro de você. Porque é você. Quem que você quer que te conhece mais que a ti mesmo? Não tem. É você que está sentindo. A dor está em você. Então, é isso. Obrigada. Eu acrescentaria também que nessa febre, né, do autoconhecimento, aí eu já passo a me ver e ver muita gente nesse ciclo de tentar identificar qual é o meu signo, o meu ascendente, o meu tipo, todas as categorias em que eu fui me colocando, seja antes de encarnar, depois de encarnar, ou o que quer que seja, na universidade, onde for, para usar isso como desculpa, né? Então, eu tenho tal atitude porque eu sou do tipo tal, né? Então, pronto, agora eu estou livre. Então, que esse autoconhecimento, ele tem uma utilidade, eu acredito, porque foi através dele que eu vim me desenvolvendo e cheguei a ser quem eu sou hoje, mas ele é limitado, só isso. Eu não vou me descobrir quem realmente eu sou enquanto eu acreditar que eu faço parte de uma dada categoria e que eu não posso explodir isso e descobrir o que está por trás disso. Leila, você conta pra gente. Que a Ida citou sua história, mas eu não sei bem o que você quis dizer. Conta aí a sua experiência Tirar. na presença. Gente, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Tá caindo o mundo aqui em São Paulo, tô esperando o apagão já. Então não tá pegando muito bem a internet. Boa noite para todo mundo. A maternidade foi muito louca, viu, comigo. Tudo começou com a maternidade. Na verdade, acho que foi um intensivão ali, porque você com uma criança, quando você lida com a birra, com o outro ali, no formato de filho, principalmente, é como se fosse uma cutucada em você, sabe? Em tudo que você passou, nos seus traumas, todos os sentimentos, eles vêm muito à tona. E veio muita coisa à tona durante minha vida inteira, né? Eu passei, assim, minha vida nunca foi simples, né? Emocionalmente falando. Tive muitos traumas e meus filhos me colocaram à prova com todos eles. Então, nesses momentos que eu decidi por me conhecer, porque eu acho que a minha maior missão é ser mãe, né? Eu sou médica, até eu ser mãe, eu achava que a minha maior missão era a medicina, mas eu sei que não é, né? Eu acho que, na verdade, a maior de todas é a maternidade, a paternidade, porque você está criando um filho, uma criança, para ser o que ele quiser ser no futuro, né? Ele pode ser um caixa, ele pode ser um presidente, ele pode ser o que ele quiser. Então, isso para mim foi muito louco, porque eu sempre tentei me encaixar nas caixas para ser amada, para ser aceita, por conta da minha história, por conta das experiências provavelmente passadas que, né, do meu espírito, não sei, mas isso para mim era muito forte. Então foi o que a Italma falou. Quando eu virei mãe, eu percebi que a Leila precisava ser a Leila para poder ser a melhor mãe que a Leila pudesse ser naquele momento, né? Isso para mim foi bem intenso. Então foi quando começou realmente de uma forma muito grande o autoconhecimento. Então isso tem 10 anos. E aí foi sobre a educação dos meus filhos, a minha criação, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu queria manter, o que eu queria mudar.
fui na minha dor e cutuquei a minha dor, fui cutucada na minha dor, mas foi muito libertador, sabe? Isso para mim me libertou de uma forma muito grande. E É em quais isso. situações você teve mais consciência da presença nesse processo? Todo o tempo, né? Porque eu fazia tudo no automático. Engatava a primeira na hora que eu acordava e só colocava no ponto morto na hora que eu ia dormir. Nessa tentativa da autoaceitação, da aceitação do outro, de me colocar numa caixa, eu engatava a primeira e não via nada. Então o dia passava, eu falava, nossa, acabou, começou e acabou. E quando eu tive filho, eu percebi que eu precisava olhar nos olhos, né? Eu precisava estar presente, eu precisava ouvi-los para ajudá-los. E foi na educação mesmo, dos meus filhos, no crescimento deles, na educação como mãe, né? E que eu tive a necessidade de ter essa presença. E aí, começando essa presença com eles, eu trouxe essa presença para minha vida, meditando, silenciando, andando na rua com o meu cachorro e olhando a árvore que eu nunca tinha visto, admirar o passarinho que estava cantando, entendeu? Foram nas pequenas coisas. Começou grande, nas grandes coisas, e eu trouxe para as pequenas coisas. Legal. Cláudia, André, vocês têm algo a compartilhar? Alguma situação que vocês percebem a presença? Se percebem na presença? Boa noite a todos e Boa todas. noite, bem-vindos. Obrigado. Este exercício de sentir a presença é um aprendizado. E estou com 57 anos, fazendo 58 este ano de 2024, e percebo que boa parte da minha vida as coisas estavam no automático, como foi dito agora. E se fizermos um balanço do tempo que passou e que não volta, quando trabalhamos, entregamos o nosso tempo de vida no trabalho, estamos doando tempo de vida, e o quanto deste tempo de vida vivido, dentro das obrigações profissionais, do empenho, da dedicação que a gente tem, esta presença fica abdicada porque estamos vivendo dentro de um sistema programado, pré-programado, e até que nos demos conta de que estamos dentro desse sistema programado e vivendo uma vida programada, nos damos conta de que muito tempo da nossa vida não estamos presentes de verdade. E eu faço um balanço disso, que os poucos momentos de presença realmente foram a partir dos meus 30 anos, ou quando 32, 33, quando eu conheci a Cláudia. Nesse relacionamento a minha vida mudou. Existe o André antes de Cláudia e existe o André depois de Cláudia. Porque veio a paternidade, né, veio os filhos. Antes de termos a nossa filha, a Cláudia já tinha a Luísa, a Roberta e o Tiago, que ficaram sendo os meus filhos a partir do momento que a gente iniciou essa relação. Eu aprendi a ser pai com eles. E esses momentos de sentir presença realmente tem muito a ver com o vínculo familiar, com o vínculo afetivo. Onde entra o amor, onde entra o afeto, é o que nos proporciona sentir presença. Agora há pouco, não lembro o nome de quem foi, estava se referindo ao neto. Né? Isso. Então, de novo, a presença proporcionada através da questão fraterna, do afeto, do amor, né? Família. Às vezes nem sempre família, às vezes amigos, né? Porque às vezes uma relação de amizade vem nos colocar frente a situações que compensam, às vezes, a falta de afeto e amor dentro do seio da família, né? Então, quando eu falo família, é uma coisa muito mais ampla do que apenas a família consanguínea. E essa questão da presença, a coisa que mais me colocou no sentimento de sentir-me presente, de sentir-me vivo, foi através da arte, através da música. Toda vez que eu estava envolvido com isto,
eu estava num outro plano, no momento de tocar, no momento de cantar, no momento de me envolver com a música. É como se fosse um portal de sentir a presença. E mesmo até hoje, toda vez que vou fazer alguma coisa, é como se fosse a primeira vez. Existe aquela tensão, aquele nervosismo, né? Aquela preocupação da perfeição, de fazer tudo certo, fazer tudo bonito. E existe um ínterim, assim, que parece que a presença foge e a gente fica preocupado com essas coisas periféricas, né? Que, na verdade, não tem que se preocupar com isso. Tem que entrar para dentro de si, sentir a presença e fazer a arte, seja lá qual é a arte que a pessoa esteja executando, a arte da vida. Então, a presença, para mim, existem dois polos de ligação das quais eu relaciono hoje neste tempo de vida. Né? Foram todas as relações afetivas, amorosas de família, né? E a outra que tem a ver com a arte. Que legal. Cláudia, quer compartilhar? Não é obrigatório, não, tá tudo bem. Tá. Seja bem-vindo. Olga, quer compartilhar algo? Não, tá tudo bem. Eu Ale, tenho uma. Ah, pode falar. vou só fazer uma partezinha, pegando o link que o André deixou pra gente aí, que ele falou muito das relações, né? E dessa coisa fraternal. E aí eu queria destacar a importância da sanga, né? O Saulo sempre nos traz que são uma das três joias, né, para Buda, que é o Buda Dharma e Sanga. E em sanga, aí eu posso falar da importância da sanga para mim, né, que eu estou na sanga desde 2019, essa oportunidade da gente ter conversas profundas, conversas em verdade, conversas vulneráveis, se colocando vulnerável, sabe? De uma forma com que a gente se abra mesmo ali para receber. E além dos espelhamentos, né? Que cada um aqui, as nossas relações, a gente se espelha o tempo inteiro. Então, a gente poder ter essa liberdade. E aí, dentro do que tá tudo certo, né? Mas eu tô falando de errar ou de acertar, ou de, sabe? E eu acho que aqui, assim, né, em Sanga tem essa preciosidade, essa pérola, sabe? Da gente poder estar vulnerável e falar de coisas profundas, e tratar de vulnerabilidade e não simplesmente, ai, é uma DR, né? Então, assim, às vezes a gente só quer falar de profundidades da gente dentro de uma relação, seja ela qual for. E não, já é um DR, não, não é um DR, eu só quero falar da minha profundeza. Então, assim, e aqui a gente pode se abrir um pouco mais para isso, em se colocar em escuta profunda do outro, em se colocar em escuta, da própria escuta, sabe? Então, eu queria destacar também essa relação em sanga que se faz presente. E a gente, por exemplo, hoje aqui, numa sexta-feira à noite, entendeu? A gente poder estar conversando sobre isso, sobre uma DR coletiva, mas uma DR, né, que faz bem aí pro coração. É isso. A Angel fez uma aparição aí rápida. Quer compartilhar algo com a gente? Algum exemplo de quando você sente a consciência da presença? Quando você tem a consciência da presença? Eu acho legal porque os exemplos, de repente, né, pelo menos para mim, depois fixam. Eu vou lembrar do Saulo falando de cortar cenoura na hora que eu estou cortando a cenoura. Eu vou lembrar da criança na hora que eu tiver com a criança perto, eu vou lembrar das falas de vocês sobre crianças. Então, assim, cada exemplo que vem é um lembrete para mim no dia a dia, né? Então, estão me ajudando muito aí. E, gente, boa noite. É, então, na verdade, tem algo que sempre me chama muita atenção no ser humano. E eu estava me recordando aqui, né, ouvindo os depoimentos, como é importante mesmo a gente ouvir as histórias, né, e vendo cada pessoa trazendo o seu momento de presença. E aí eu me recordei, quando era mais nova, existiam uns cadernos de pergunta que a gente ia respondendo, né? E aí, e tinha uma das coisas que eu me recordei, que eu respondi, que o que me chamava mais atenção, assim, no ser humano, era quando a pessoa estava focada com alguma coisa. Eu lembro que eu ficava admirada, sendo qualquer coisa que a pessoa estava fazendo. Criança, eu ficava vendo assim, gente, olha que bonito isso, a pessoa teve algo.
né? E aí agora eu descobri, me dei conta que é esse estado de presença. Então eu já tinha essa admiração quando eu via as pessoas focadas fazendo algo, né? Que fosse varrendo a rua, que fosse lavando um banheiro, que fosse ao brincar com uma criança, que fosse dirigindo. Então isso me chamou muita atenção. E, e aí eu lembro que de coisas, né? Eu sempre tive muito. Eu acho que esse estado de presença vem muito com aquilo que a gente está fazendo de alma e de coração, né? E o que me levava muito para esse estado era quando eu desenhava, eu estava fazendo alguma pintura. E aí a minha formação, né, eu sou design de moda, e quando eu estava fazendo criação também, eu lembro que eu acordava de madrugada e ia desenhar, aquilo me preenchia no tanto. Então, existia pinceladas do meu dia, assim, que sempre me colocava nesse estado de presença e eu me colocava admirada novamente, assim, ao mesmo tempo que eu observava o outro ser humano focado naquilo ali, fazendo, eu também me via e falei assim, uau, olha o tempo que eu estive aqui, não vi o tempo passar e foi o tempo mais precioso do meu dia, foi esse momento. Então, acho que é o momento onde a gente estica o tempo, é quando a gente está realmente presente. Então, a gente não vê, não existe muito aquela fala, eu não tive tempo para algo, porque você esteve ali naquele estado de eternidade. Não foi de mais, não foi de menos, mas foi o essencial. Para que ele chama a atenção do ser humano, é quando eu vejo o ser humano focado, fazendo algo com muito Tá lindo, falhando, né? Ah, voltou. Tá falhando, é só para mim? as histórias. Ah, beleza. Angel, está falhando, vou prosseguir aqui. Obrigado pela história. Me fez refletir aqui, né, a soma da sua fala com a do André, porque eu também tenho isso com a música, sabe? Apesar de eu não ter isso nada a ver com profissão, mas eu me sinto também dessa forma que o André descreveu, quando a música me move. E quando eu tenho um carrom, eu já tive um violão, tocava muito mal, mas hoje eu tenho um carrom, eu fico batendo igual, né, de qualquer jeito ali, mas aquilo ali me move, né? Eu entro naquele clima ali. E o exercício que eu trago para mim, principalmente agora ouvindo as falas, ok, então toda vez que eu quiser sentir a presença, eu vou pegar o meu instrumento e vou tocar, e aí eu vou para a presença. É ok, mas é limitado do meu ponto de vista e do que eu acho que o Saulo nos propõe com esse satsang. E, e aí minha reflexão aqui é mais como é que eu faço, né, sem fazer, como é que eu trago essa mesma presença que eu tenho no momento que eu estou tocando violão para a hora que o pedreiro está quebrando uma coluna aqui e expondo um vergalhão que pode derrubar minha casa, sabe? Então, como é que eu faço para numa hora de, de um desespero, de um cachorro tá ali quase caindo do muro e tal, ou de uma coisa na empresa que, né, que dá aquela vontade de explodir, como é que eu consigo trazer ou manter esse mesmo estado de presença nesses momentos, né? Que eu entendo ser o maior desafio. Inclusive, no meu exemplo, eu não usar a música como uma bengala, né? Então, meu Deus, estou desesperado, agora eu vou pôr minha musiquinha que me relaxa. É ok, mas é limitado, né? Na minha percepção. Então, fica essa reflexão. E eu tô doido para ouvir a voz do meu amigo Ovani, que tem muito tempo que eu não ouço, ele contar para a gente também um caos de quando ele sentiu a presença uma vez. Bom, boa noite a todos. Bom, tem vários casos, né? Mas É, não vamos tomar muito tempo, né? Mas no meu caso, eu acho que foi um pouquinho de resgate, né? Eu acho que eu era muito presente na minha infância ou na adolescência, né? Eu fazia parte de grupos de jovens, fazia trabalhos de caridade, fazia
eu vivi aquilo, mesmo que não ligado à religião ali, mas às atitudes em si, eu gostava bastante de estar trabalhando com isso, né? Colher alimentos, fazer cesta básica, né? Ir na casa do pessoal. Então, aquilo ali eu me sentia muito feliz com isso, né? Eu me sentia presente. E depois veio a vida, você vai estudar, você vai trabalhar, você. Aí houve um apagão. Então, acho que houve um apagão durante muito tempo e depois houve um resgate. Depois de um tempo, foi, não coincidentemente, né, na época que eu conheci o Saulo, né, lá para 2019 ali e tudo mais. Nessa época que vocês estavam comentando sobre autoconhecimento, né? Então, tinha começado na época ainda já era moda, já faz um tempinho já, né, desde que do autoconhecimento aí. Aí eu me embarquei nessa e tive um pouquinho de resgate da espiritualidade, né? Então, voltei a olhar um pouco mais para isso, porque nessa época da minha juventude, né, eu pensava bastante. Aí depois deixei de pensar. A vida foi levando, né? Aí me deixei levar de uma maneira não muito correta, eu acredito, mas tudo que foi feito durante esse período, eu acredito que nos prepara, nos traz ferramentas, nos traz coisas que talvez deveria ser desse jeito sim. Então, assim, não me culpo, me arrependo de nada nesse sentido. Mas aí veio essa questão da presença, eu me sentia muito, uma das coisas que eu me sinto muito, muito, muito presente, que eu sou o que eu sou, é quando eu estou no meio da natureza. Então, acho que eu já comentei com algumas pessoas, eu estou com o pé no chão, descalço, na terra, na grama, no chão. Acho até com você, né? Eu comentei, né, Alexandre, quando eu estive aí, né? Quando tá mexendo nas plantinhas ali. Então, parece que a gente se integra nas plantinhas ali, para a gente conversa. Quem vê pensa que a gente é maluco, né? Fica conversando ali com os tomates, né? Fica conversando com as coisas ali. Então, mas a gente se sente muito bem e se sente muito presente, né? Ali. Mas não só na natureza, né, como foi comentado aí, acho que quando a gente está em alguns momentos felizes com nossos amigos, com os nossos parceiros e tudo mais, também traz essa presença. Quando você escuta um mantra, quando você está tocando, eu tenho um djembe, que eu também estou nessa mesma vibe tua ali, eu sento, vou batucar ele, e quando eu sei que quando o vizinho aqui não tá, né, aí eu faço isso, né, para não atrapalhar o som dele, coitado, né, que eu moro num condomínio de chácara, então quando ele não tá perto aqui eu posso fazer. Aí, mas tem questão da presença principal, no meu caso, é quando eu tô com o pé na terra. Então, se eu tô com o pé na terra, com a mão na terra, perto de uma planta, perto de um rio, perto de alguma coisa, de uma pedra, eu me sinto realmente presença, porque eu acho que ali eu tô muito natural. Então, tipo, é o ser natural. Então, você não tá ali se mostrando para ninguém, você não tá precisando provar nada para ninguém, você não precisa nada, você tá muito tranquilo. Você é o que você é, aquilo que você é, e você tá onde você está. Então, isso é muito importante, assim, do meu ponto de vista, sei que eu preciso melhorar muito também, mas eu sou muito natural quando eu estou no meio da natureza, naturalmente no meio da natureza, pois eu me sinto extremamente bem, tá? Então, isso eu me sinto presente ali. E não poderia deixar de comentar também que algumas pessoas nos trazem pela presença também, né? Vou dar um exemplo, que eu me senti bastante presente, quando a gente foi fazer aquela jornada lá pelas terras de Barreiras, né, lá em São Desidério, estava eu, né, o Saulo e o nosso outro colega, né, que nós fomos em três para lá, né, fazer as primeiras exploração, né, de ir para lá. Então, desde o início da viagem, desde a chegada, explorar a terra, ver as coisas, conversar com as pessoas e tudo mais, acho que foi uma semana, teve muita gente envolvida, né? Lógico, mesmo quem não estava lá, teve toda uma equipe gigantesca, a sangue inteira acho que se movimentou naquela viagem, todo mundo trabalhando. Isso mostra um pouco a importância, né, do que a Jay comentou aí, né, de estar na sangue. Então, a sangue toda movimentou aquela viagem, todo mundo um ajudando com reunião, outro ajudando na parte de agenda, outro ajudando. Então, a gente teve muita coisa. E ali, eu acho que o principal foi estar na presença do Saulo, acho que me fez estar presente também. Então, isso também colabora bastante. Tem pessoas que trazem a gente para a presença, né? Se você fica natural ali, tá? Tem hora que incomoda, viu, Saulo? Bastante, tá? Eu acho que tem hora que a gente estar presente acaba incomodando bastante, faz a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? Então, quem esteve perto do Saulo já algum dia sabe disso, né? Que ele faz algumas perguntas ali meio. Não sei, não é retórica, mas tem uma que faz você falar assim, opa, né? Então, dois pontos principais ali eu estar na natureza, eu me sinto muito presente, estar conectado com essa energia, e eu me senti também presente quando estive na presença do Saulo. Então, acho que é importante tá falando isso também. Então, para quem nunca esteve, eu acho que
E é uma experiência bastante interessante. A Sandra conhece. E eu tive a felicidade de conhecer isso também. Então, dois momentos que me trazem presença foram esse que é interessante. Se deixar, eu falo bastante, tá? Eu vou parar um pouquinho, tá? Tá ótimo. Tem uma frase Ai, também que, saudade, viu? Preciso ir aí de novo. pois é, tamo aí. Você vai ver outra torre quando você chegar aqui. Tem uma frase também, né, que o Saulo traz, que eu acho que está correlacionada com o que a gente está discutindo aqui, mas já num nível de provocação maior, né, que é necessário desaprender o que foi aprendido para se ter a consciência da presença, né? Então, inclusive aquilo que eu acho, na minha concepção racional do que é presença, né? Inclusive a soma de todas as nossas falas aqui sobre o que talvez, quem sabe, seja essa sensação de estar em presença. Inclusive isso é uma concepção mental que nós não sabemos. Então, só sei que nada sei, né? Então, na concepção daqueles que nos explicam, como Saulo, o que é a presença, nós vamos criando, né, nossa elucubração mental e vamos definindo que em tal situação eu estava presente, em tal eu estava presente, quando, na verdade, a presença ela não depende de circunstância, né? Então, eu posso, creio eu, ter mais facilidade de me conectar com essa presença em certas situações, que são os exemplos aí que nós demos, mas né, essa presença ela não depende de nada disso. E acho que esse é o grande exercício, né, que fica, né? Inclusive, esse desaprender, né, essa desconstrução, inclusive a última fala do Saulo no Satsang, né, ele também comenta isso, que toda essa série de satsangs, que esse foi o sexto de uma série de 7, ele comenta, né, que todos os satsangs, para quem não viu, como a Jai falou, é fantástico. Essa série especificamente, se eu fosse escolher para falar assim, alguém assista uma série dentro dos milhões de conteúdos da Sangha lá, do projeto, eu sugeriria assistir essa série, dessas 7, com esses 7 satsangs. Então, o Saulo comenta isso no final, né, que toda essa desconstrução do primeiro, do segundo, do terceiro, dos encontros que foram ocorrendo sobre crenças, né? Até isso aqui que nós estamos falando são crenças, né? Num certo jeito, eu estou em presença, no outro eu não estou. Quando presença não depende de nada disso, né? Dos fenômenos, de ilusões, né? Do que a gente acredita ser ou não ser. Então, recomendo para quem nunca assistiu. Ele vem com toda essa desconstrução para chegar nessa consciência de quem somos. Então, palavras dele, né, desconstruindo tudo isso para chegar na consciência de quem somos. De que não somos absolutamente nada disso que eu construí até hoje. Né, durante toda a minha história, e isso vai desde o momento, né, que eu estou ali sendo gestado, né? Que eu estou na barriga da minha mãe, nem sei se a palavra é certa é essa, mas eu já estou ali tendo influências do mundo externo e já aprendendo a como reagir a esse mundo e descobrindo algo que já não sou eu mais, né? Então, eu saí da barriga da minha mãe, eu descobri que chorando eu ganho comida. Então, isso já não sou eu mais, isso já virou uma reação, um aprendizado. E aí, todo o resto que vem pela frente, inclusive o que será que me faz me desconectar da presença quando eu paro de tocar a música, né? Se a música me conecta, por que na hora que eu paro com a música eu me desconecto? Então, essa a provocação que fica para mim ao fim do estudo, né? Reflexão que eu não tinha parado para pensar e que eu vou levar daqui para frente, né? Quando eu perceber que eu estou no que eu acho ser a presença, né? Eu vou prestar mais atenção naquilo que me desconecta disso, né? Pelo menos para eu ter mais consciência da ausência de presença. Se eu não tenho a consciência da presença ainda,
que pelo menos eu tenha da ausência dela. E aí, o Saulo termina o satsang com a pergunta: e o que eu sou? Né? Então, que vem, se eu não sou nada disso, afinal, o que eu sou? Né? E não é para ter resposta. Eu entendo que toda a construção do satsangs, né, dessa série, vem no sentido de não, as sugestões deles são no sentido de, olha, não repetir padrões, né? Usar a mão esquerda, não sei o quê. Então, o que não fazer, né? Evitar os padrões, evitar de controlar. Então, se eu sentir que eu estou controlando, deixa aí, deixa fluir, né? Ele fala de julgamento, de evitar o julgamento, e isso se tornar natural com o passar do tempo, né? De não me identificar com a opinião alheia, com qualquer coisa que aconteça, não diz respeito a mim, é só a opinião da outra pessoa, é só o que ela acha de alguma coisa. Então, todas as instruções dadas no satsang, elas são bem no sentido do que não fazer, que na nossa limitação aqui, na minha limitação, são exercícios que me ajudam, né, a pelo menos ir diminuindo a quantidade de camadas dessa cebola aí. Ita quer complementar e concluir para nós? Vou trazer uma situação que aconteceu, que até eu coloquei aqui, e presença na hora do caos e da dor, né? Porque a gente trouxe aqui exemplos muito maravilhosos de quando a gente está em presença em momentos benéficos. E a maternidade, ela me trouxe também muito caos. Ela me trouxe muito caos, né? E quando eu estou envolvida nesse caos, é difícil a gente se manter na presença, porque muitas das vezes a gente fica envolvido nela. E aí teve uma situação que aconteceu, foi quando o Saulo, a Angélica estava aqui em casa com as meninas, que teve um dia que elas estavam assim, pegando fogo, deixando a gente louco, maluco, assim, maluco. O Saulo falava, gente, vocês estão demais, tá muito, 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 assim, vocês estão deixando a gente doido. Eu e a Angélica, a gente não conseguia pensar, a gente não conseguia raciocinar, as meninas estavam muito agitadas. E aí, assim, uma das poucas vezes que isso aconteceu, a Angélica não falou comigo, eu não falei com ela, nós duas paramos e começamos a aplicar reiki na casa. A gente começou a enviar reiki para casa, enviar reiki para as meninas. E aí começou a amenizar, as meninas começaram a acalmar, cada um foi pro canto, pararam de gritar, pararam naquela excitação excessiva e as coisas foram acalmando. Então, assim, pelo menos para mim, é muito difícil na hora do caos eu lembrar da presença, assim, as ferramentas que eu já tenho também para acalmar aquele caos. Que aquele caos está acontecendo por algum motivo, e eu possuo as ferramentas dentro de mim para voltar ao equilíbrio, mas muitas das vezes eu me vejo envolvida no caos. E aí, quando eu saio do caos, aí que eu falo, caraca, para não falar outra coisa, né? Para não falar um palavrão para não ficar gravado, mas que Merlin, eu poderia ter lembrado das ferramentas que eu tenho em mim, mas não lembrei. Fiquei envolvida no caos, fiquei maluca, maluca doidona junto com o caos. E aí depois que eu pensei, podia ter feito isso. Então, como a gente, né, pelo menos para mim, a maior dificuldade, o maior aprendizado está sendo no meio do caos, eu me manter presente, perceber o que está acontecendo, conseguir auxiliar a mim mesma nesse movimento e o outro, né? Porque muitas vezes o caos ele vem de mim ou vem do outro. Mas aí eu me envolvo nesse caos também. Aí trazendo muito uma questão de barulhos e de sons, de maternidade. Então, pelo menos para mim, uma das minhas maiores dificuldades é conseguir me manter presente, lembrar de tudo isso no meio do caos. Porque nada do caos, puf, sumiu. E é isso muito que a gente fala no próprio Essential, porque para mim está muito relacionado com a gente se tornar pessoas de segurança, né? Porque a gente bem centrado, seguro, com uma educação emocional boa, com a nossa cabeça boa, com a gente bem centrado naquilo que a gente tem para fazer, pode vir o caos que vier. Eu estou centrado e eu sei o que eu faço. Então, pelo menos para mim, esses movimentos têm me servido como aprendizado para que realmente eu entenda como eu vou reagir no meio do caos. Então, caos, caos realmente mesmo, né? Como eu ser essa pessoa de segurança no meio desse caos. Então, eu tenho levado isso para mim como aprendizado. É isso. Um beijo. Legal. Luciana, conta pra gente. Vai ser bom ouvir sua voz também. Pessoal, boa noite. Primeira vez eu aqui, mas aí Thalma falou Bem-vinda. do caos, eu achei que eu podia contribuir. Obrigada. Achei que eu podia contribuir um pouco com esse aspecto.
eu sou perita criminal. E quando eu comecei a trabalhar no meu trabalho, eu vi várias coisas feias, né? Várias coisas que impressionam muita gente. E uma coisa que me deixava mais focada era trazer o meu pensamento. Tipo, se eu via, sei lá, uma vítima assim jovem, eu não posso ficar falando assim para mim na minha cabeça, ah, tá, é jovem, tipo, ah, parece meu primo, ah, é família. Era trazer para o prático. Eu tenho, tipo, na minha cabeça eu tenho um formulário para eu responder. E aí, toda hora que meu pensamento ia para outra coisa, eu voltava para esse formulário. Voltava para esse formulário. E isso, no começo, foi assim, né? Hoje, eu já estou mais treinada, mas uma coisa que eu faço quando eu tenho algumas situações assim, ou perigo, ou de muita informação, muita gente, muita bagunça nos lugares que eu vou, não é tão comum isso acontecer, mas às vezes acontece. O que eu foco é na minha ação. Tipo, eu tenho que fazer isso primeiro, aí depois eu vou ali e faço outra coisa. Eu lembro de um caso assim que estava super caótico, com muita gente envolvida, uma área muito grande para eu dar conta. O meu fotógrafo falou assim, ó, a gente vai trabalhar em conjunto. Caiu. Vamos ver se ela volta. Me lembrou de uma outra fala do Saulo desse satsang, quando ela volta. Se voltar, é só abrir e falar. Voltei. Ah, ótimo. Continue. Só, só que eu foco muito na ação. Toda vez que a minha mente quer ir para o outro lado, eu foco na ação. Mas nesses momentos de mais tensão, parece que eu já nem preciso mais. Dá uma atenção plena e tem horas assim que você não está pensando, mas você está fazendo tudo que você precisa fazer. Você não está com essa interferência da mente, né? Agora, acho que travou de novo. A gente ouviu. Mas é interessante que da sua fala me fez lembrar de outro trecho, né? Que o Saulo comenta que tudo é luz, né? Até, ele dá exemplos, né? Até aquela pessoa que blá blá blá, até aquela situação que blá blá blá. Então, isso sugere o exercício da gratidão, né? Do agradecimento, da graça, que está na própria palavra. Que na minha reflexão depois dos estudos todos, eu acredito que deve ser o que sobra no final, né? Na hora que eu tiro tudo, sobra a graça, sobra a presença, né? Então, entendo que o exercício do foco, da atenção e juntar isso, né, com a questão do não julgamento, de que não significa nada as situações que a gente está passando, tudo é luz, tudo faz parte. Acho que é isso. Ô, Vani, você queria falar? Não, desistiu. Não, ó, depois eu falo. Pode Fala aí. terminar. Já fechei, pode ir. Já fechou? Foi comentado aí, mas eu uso como termômetro para saber se eu estou me controlando no caos, né? Como a Italma trouxe aí. Um dos termômetros é quando eu estou no trânsito. Se não sei quem dirige, ou moto, ou carro e tudo mais, e tá no trânsito hoje em dia, em algum momento vai acontecer alguma coisa que alguém ou vai te fechar, ou vai virar na sua frente, ou um pedestre, ou alguma coisa. Como que tá o meu comportamento no trânsito, né? Eu vou estar ao tempo inteiro bravo, ou vou estar o tempo inteiro também, vou com aquela vontade de xingar, mas você já acaba falando isso em pensamento, eu vou estar. Qual que é a minha reação em sentido à ação daquele próximo que está no trânsito, né? Um dos termômetros é aquele dia que eu tô bem, nossa, eu ando no trânsito que não importa, o cara fecha, para, faz, ele que me xinga e tudo mais, eu tô de boa, mas e quando eu não tô bem? Como que eu tô no trânsito também? Será que eu tô bem lá? Será que que lado que eu tô naquele dia? Eu acho que pelo menos para mim, eu me policio nesse ponto, tá? Assim, é um dos lugares que eu mais vejo se eu tô bem ou não tô bem, é quando eu tô dirigindo. Então eu sei que aquilo ali eu tô centrado, que eu tô bem. Tá? Agora, o desafio é que isso se torne natural.
que isso eu não precise estar prestando atenção se eu estou bem, se eu não estou bem, que tudo aquilo que esteja acontecendo no trânsito, eu não vou estar brigando ou pensando mal daquele coleguinha ali, que só porque ele fez algo errado ali, porque uma hora é eu que faço também. Né? Então, assim, é um dos termômetros de eu saber se eu estou centrado, se eu estou bem, eu não estou nem falando isso no trabalho, não estou falando nem no dia a dia, mas no trânsito eu acho que é um desafio muito grande ali, de eu me manter são e tá bem comigo mesmo ali quando eu tô dirigindo, né? Seja moto, carro ou a pé mesmo, né? De ficar o tempo inteiro julgando o que que o outro fez, o que que o outro não fez, ele, e ficar. Então, assim, esse é o meu termômetro, tá? Se eu tô bem no trânsito, e o dia que eu andar e não passar raiva, eu acho que eu vou estar bem. Legal. Angel, Vocês tá estão me nos ouvindo? ouvindo? Eu tirei a Sim. câmera porque nossa internet está bem oscilando aqui Sim, e o Saulo está numa outra reunião. Vocês conseguem me ouvir agora? sim. Ou está travando para vocês? Não. Ótimo. É bem interessante isso de. Não? Tá me ouvindo ou não está ouvindo? Estamos ouvindo. Só está Sim, com um delay entre a sua vocês não falha e a estão me nossa. ouvindo. Ah, tá, ótimo. Tá. É, é bem interessante, eu vou falar bem rapidinho aqui, é bem interessante isso da gente encontrar o nosso equilíbrio no caos, né? Porque é exatamente esse que é o ponto, né? Eu estar na presença da natureza, quando eu estou ali contemplando, é maravilhoso, né? Eu estar na presença no final de semana, né? Onde eu me livro do meu trabalho que me deixa estressante, é maravilhoso, né? E aí a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, ele inicia-se como o Vani falou, a partir de um princípio mecanizado inicialmente, que é um dos pilares que a gente precisa estar em cura, que é o nosso pilar pessoal. Né? Então, se eu estou nutrida de mim, eu posso estar no meio da guerra, eu posso estar no meio do caos e aquilo não me atingir. E acontecer exatamente o movimento ao contrário. Estão ouvindo? Sim, E se eu estou nutrida de mim, pode acontecer exatamente o movimento ao contrário. De eu levar o equilíbrio para aquele ambiente que está caótico. E não ser, né, eu me desequilibrar com o ambiente caótico. E aí, a partir desse movimento mecanizado, que é, por exemplo, agora eu fiz uma viagem muito longa, né, então eu ia ter algumas paradas. O que que eu faço antes, né? Eu me nutro de mim primeiro, porque eu sei que vai ser muitos momentos caóticos com as crianças, né, com o estresse de estar numa viagem. A gente ia dormir num hotel, que é um ambiente onde recebe outras pessoas também. E aí, o que que eu fiz? Antes de eu chegar nesse hotel, eu já enviei a energia do reiki para equilibrar aquele quarto quando eu chegasse. Então, isso tudo você vai trabalhando com previsibilidade, porque existe previsibilidade nas nossas ações, nos locais que a gente vai, né? Então, isso aí vai melhorando, né, o nosso estado de presença. Então, primeiro a gente faz isso de uma forma bem mecanizada mesmo, depois isso passa a ser muito natural, né? Então, essa é uma das técnicas que eu uso, assim, para poder me auxiliar a estar na presença do caos. legal. O Saulo também menciona, né? Ele faz uma associação como se fosse um videogame, né? Que são fases que nós vamos passando, não que seja um jogo, né? Mas e cita que, né, que todos passarão por testes e muitos ficarão pelas fases no meio do caminho. E a fala da Angel me fez, né, lembrar um pouco de mim há 20 anos atrás, há 15, há 10, há 5, há 1, e como que foi natural, como o Ovani mencionou, muita coisa está sendo natural. Então, não me culpo pelo estado que eu estou hoje, né? A simples consciência do estado em que eu estou é suficiente para mim, porque o resto tende a vir naturalmente se eu continuar me trabalhando, né? Eu me vejo claramente em épocas em que eu era
em que tudo eu era a vítima, né? Vítima do mundo. Aí quando eu falo vítima, não é só do sofrimento, não. Aconteceu uma coisa legal, aí eu fico feliz. Uma coisa chata, aí eu fico triste. Então, eu estou sempre ali reagindo com o ambiente que está ao meu redor, né? A partir de um certo ponto, eu comecei a perceber que mesmo as coisas que eu chamava de ruins, elas estavam ali, tinham me ensinado alguma coisa. Então, eu comecei a ter uma outra percepção de que não tem tanto bom ou ruim, mas as situações vão ocorrer e que, né, mesmo com as ruins, eu vou aprender alguma coisa. Então, ela teve ali um propósito. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber essas situações um pouco mais, não vou dizer exatamente quando elas estavam ocorrendo, mas já mais próximo da própria situação. Até que hoje eu acredito hoje que eu já consigo, em tempo real, perceber que eu estou numa situação que está me deixando nervoso, que eu estou ficando agressivo, que eu estou agindo de formas que eu não gostaria de agir, e que aquilo ali faz parte, né? Então, hoje, com uma frequência maior, eu já me percebo não num estado de presença, mas eu consigo ver as situações acontecendo e não julgá-las. Elas são o que são, e eu estou ali no meio daquele caos, buscando uma solução para a situação. E aí, eu acho que de tudo que eu lembro do Saulo trazer como luz nesse sentido, é de não abrasar a chama, né? Então, esse é o meu estado atual e está tudo certo. Eu não preciso ficar procurando saber como é que eu vou resolver isso, o que que eu tenho para fazer para ser uma pessoa assim assado. Não, eu vou continuar nesse fluxo, tendo essa consciência, e quem sabe com o passar do tempo isso vai se tornando um pouco mais natural, né? Essas reflexões como as de hoje, né, vão entrando no meu ser e no meio da minha rotina eu vou percebendo com mais em tempo real e esteja mais em presença do que eu consigo estar hoje e está tudo certo. Meus amores, o que eu tinha para trazer, que foi só menos da metade, o que vocês trouxeram, enriqueceram demais o nosso encontro aqui. Agradecer às crianças, direta e indiretamente, que nos ajudaram. Ficou bem claro. Quem não estava aqui no início, aleatoriamente tocaram duas músicas que tinha esse chamado da criança, né? Tá mais presente na vida adulta. Alguém quer acrescentar algo mais? Então tá bom. Muito obrigado. Estejam aí nos próximos encontros. Esses estudos são sempre engrandecedores. Beijo a todos. Até a próxima. Namastê.